Como será que põe post fixo? Não sei. Mas tudo bem. A gente começa aqui. Já vai começar? Já. Ai, socorro! Ai, que nervoso! Vem, gente, dá pra ver nós, dá pra ouvir. Isabela, arruma aí. Alô? Gente, a minha mãe tá morrendo. Vocês estão ouvindo? Ai, vem cá, vai dar tudo certo. Clara falou que dá pra ouvir. Ok. Mas tá decente? Ai, calma. Pronto, gente, a gente tá posicionando. Tudo, Isabela. Estamos posicionando? Aí, Isabela. Aí. Ai, gente, que nervoso. Oi, gente, pra todo mundo que tá entrando. Boa noite! Boa noite, mundo! Boa noite, universo! Boa noite, pessoas maravilhosas! Nós estamos aqui estreando, né? Fazendo o nosso primeiro movimento, assim, de... Isabela, sai das sombras, meu amor. A gente gosta de ver a sua Primeiro beleza. momento de fazer uma live. Putz, grila. Fazendo live. E nós estamos aqui para falar dos sonhos, né? E para começar a gente vai falar do Fala um pouco sonho... alto, mãe, porque tá... Tá baixo? Não, fala alto para as pessoas ouvirem. Porque a gente não sabe se tá dando pra ouvir tudo. Ah, tá. Fala Alto. assim. Tá. Brincadeira, pode ir. Então vai. E aí, a gente veio aqui para falar de um sonho que a gente criou, né? Que é a Mágica da Pri. Bom, a Mágica da Pri, para falar dela, tem que falar de um caminho de crescimento e de conhecimento e de reconhecimento. Que começou tudo quando eu tava andando pra rua, encontrei um amigo. Gente, olha como as coisas do universo são. A Mágica da Pri começou quando ela estava andando na rua e encontrou um amigo. E Vai. ele me falou, por que você não vai fazer universidade holística? Eu estou De Maria lá, da Fé, hein? eu amo Ela é de Maria da Fé. A gente ama vocês. Aí eu falei, por que eu não vou fazer universidade holística? Aí eu fui ver o que era, que é um processo de um caminho de autoconhecimento e de aprendizados em espiritualidade. Aí lá fui eu, né? E comecei a percorrer todo esse caminho. Mas sempre com uma pergunta. O que eu vou usar disso que eu tô aprendendo, entendeu? Eu ficava assim, questionando. Falei, nossa, aonde que vai entrar aonde que eu vou achar o meu processo de fazer as coisas, de colocar em ação tudo que eu tô aprendendo. Aí pensei em massagem, pensei em não sei o quê, até que comecei, saí do curso, me formei com a interrogação ainda na vida. Qual é o meu processo, né? Qual vai ser o meu caminho? E aí fui fazer um curso de ervas medicinais com uma professora maravilhosa, Ana Rosemir, que eu amo de paixão. E aí fui e comecei, um dia ela ensinou a fazer um sabonete. E aí eu falei, nossa, por que não experimentar fazendo um sabonete? Aí fui fazer um sabonete, aí como estava perto do Natal, eu falei, por que não dar de presente para os amigos? E fiz. Aí o primeiro sabonete, minha irmã falou assim pra mim, nossa, tá sem graça, né? É sempre assim, gente. Artesanato é um rolê. Tava sem graça. Aí eu falei, por que não colocar ingredientes poderosos nesse processo? Aí eu fui caçando nos meus estudos e deixando a intuição acontecer, porque minha vida é muito ligada nos processos intuitivos. E aí foi aparecendo os ingredientes que hoje eu uso com muito respeito, muito cuidado, que são ingredientes milenares, né? São a argila, que todos os sabonetes que eu faço têm argila. É um processo curativo muito milenário. Então é aí que eu peguei o gancho da ancestralidade. Por que não deixar a minha intuição fluir dentro dessa ancestralidade que
que eu trago em mim, na minha alma, na minha essência. E aí comecei a ouvir minha intuição e colocar todo esse processo de criação para funcionar. E aí fui usando, aí fui colocando, não queria usar nada sintético nos processos, né? Então aí já fui procurar uma glicerina que fosse 100% vegetal e usar também os óleos essenciais, que são remédios da natureza que as plantas trazem assim, derramando a alma delas sobre a gente, né? E que o mais bonito disso é que os óleos essenciais, além de tratar a nossa pele e fazer funções de ação mesmo no corpo, ele também trata a alma, porque os cheiros, os aromas, eles entram no nosso bulbo olfativo e entram no sistema límbico, que é um sistema onde nossas emoções estão lá, né? São traduzidas lá. Então, tem esse processo de você poder criar um blend, sabe, de óleos essenciais, que você sabe que você quer um efeito no sabonete, então você pode fazer um blend com determinados óleos essenciais. Um blend é tipo uma junção, né, desses óleos essenciais. E trazer todo esse aroma, né, e essa função dentro daquilo que a gente propõe. E também as ervas, né? Porque as ervas secas, elas são maravilhosas também. Então eu falei, por que não usar as ervas secas para fazer uma esfoliação e também trazer os benefícios das ervas? Então eu introduzi ervas que eu sempre compro de pessoas que também têm esse amor pela natureza. Está no processo orgânico. Sim, que está no processo orgânico, que tem a função de levar benefícios para as pessoas que estão nesse planeta. O nosso próximo sonho é a nossa própria hortinha, né? Que a gente vai construir. Hervário que chama. Nosso hervário. Isso mesmo. Então a gente está com um processo agora, aproveitando essa quarentena, de arrumar a mágica da Pri numa zona rural, plantando a própria... Tendo, né? Plantando o próprio hervário, sabe? Misturado com flores. E, gente, é se divertir, né? A vida a gente tem que divertir, tem que trazer felicidade, porque já tá tudo tão... Sabe uma pesadinho. história... Não, mas calma, vamos... Mas calma. Uma Vai. história que eu gosto, que eu acho que pra, tipo, puxar pra isso dos sonhos, assim, eu acho que os sonhos, eles são bem desenvolvidos com a nossa criança, assim, né? Eu acho que a nossa criança traz muito da nossa essência, nossa criança interior, e eu gosto muito da sua história com os cheiros, que você tinha aquela prima. Então... Ai, conta isso, porque eu adoro, assim, quando você me contou, eu linkei bastante essa história com o que você tá fazendo hoje, assim. Eu acho que, tipo, sem você precisar caducar muito sobre isso, a coisa veio naturalmente, mas eu acho que às vezes, quando a gente já percebe que os nossos sonhos, muitas vezes a nossa criança indica eles, assim, a nossa criança indica o nosso caminho, o nosso caminho de propósito mesmo. Verdade. Eu acho que se a gente tomar um tempo para trabalhar isso energeticamente, já facilita muita coisa, né? Tipo, Vamos só explicar pra galera que a gente não faz as coisas com roteiro. A ideia é ter uma conversa aqui como se estivesse tomando café aqui em casa. Já que a gente sente falta das pessoas aqui tomando café com a gente conversando, a gente nem se apresentou, gente. A gente já começou a falar. É mesmo. Ai, meu Então Deus. Nós, Somos A mágica... da... Pri. E que a Calma, Cília tava falando... Você é bruxa Pri. Sim. Você é bruxa Li. Bruxa Li, Eu sou bruxa bruxa Zá. Zá. Priscila, Cecília, Isabela. É que a gente ficou nervosa, gente. A gente não se apresentou, mas a gente é assim meio às vezes também, né? A gente fica meio a gente é meio confusa. Nossas asinhas às vezes batem conturbadamente e a gente fica meio... Mas vai, continuando o processo.
Mas aí o processo é que desde a minha infância eu lembro muito de cheiros, né? E eu viajava muito com minha avó, com vários primos. Eu era uma pessoa meio coringa nas relações da família. Tudo eu ia. E aí eu fui visitar a vovó Zazá, em Itanhandu. Vovó Zazá e eu sou bruxa Zazá. Olha que Então, louco. e quando eu entrei na casa dela, os cheiros, eu só lembro de cheiro, eu não lembro da carinha dela, eu não lembro de nada que aconteceu lá. Eu só lembro dos cheiros, assim, os cheiros dos lençóis, os cheiros da toalha, o cheiro do quarto. Aquilo me deixava inebriada de felicidade, de descobrir cheiros, sabe? Então, assim, me lembrou mesmo que desde a infância eu sou meio ligada a essas experiências. Essas alquimias, né? Já era uma criança alquimista já, né? E hoje, né, eu faço curso de magia natural. Um beijo para a Ariana, minha professora Ariana, linda, Uma bruxa maravilhosa. incrível. Você precisa também explicar esse processo da bruxa, que às vezes as pessoas acham que é brincadeirinha, mas não é brincadeirinha. É Não. sério. A gente é bruxa mesmo. É galera. sério. É sério que, assim, é tão sério que lá no Matutu, essa última vez que eu fui, eu recebi uma bruxa do norte que veio, fez uma entronização em mim e me conduziu para magias do norte. Então foi uma coisa muito forte. Aliás, aquela cidade é muito mágica. Conheçam o Vale do Matutu, galera. Ailuoca, Cada galera. lugar é um Ailuoca. portal mais transcendente Mais que o outro, né? Muito especial. Mas essa magia, ela vem com a minha ancestralidade. Eu sou neta de húngaros e me sinto muito ligada a essa ancestralidade desse movimento de mulheres fortes que passaram por guerras, que passaram por experiências muito intensas, e eu sinto que eu carrego isso como conhecimento ancestral. E então, quando comecei a fazer magia e me ligar em fazer meus produtos mágicos, eu sinto muito essa energia, eu chamo essa energia e essa energia vem com facilidade, sabe? Eu sinto ela vibrando nas minhas mãos, no meu corpo, na minha voz, na minha fala, quando eu invoco. E eu chamo mesmo todo esse poder para me ajudar na construção do meu processo, né? Do meu propósito de vida, que é levar para as pessoas a cura através do amor, através do cuidado consigo mesmo, né? Então hoje eu estava pensando uma coisa, você falou, mas acabou, cara, né? Mas é que, amor, você é bruxa free, a gente tem até as 7 horas da noite, então assim, tá tudo bem. Tem muita E eu coisa estava pra contar. pensando hoje, né, a hora que eu estava me preparando para essa live, porque essa live tá assim, há dias, né, rondando nossas vidas, né, que a gente fica nervosa, louca pra acabar logo, porque meu Deus, eu quero bordar, pelo amor de Deus, eu quero meu silêncio. A bruxa free não é uma bruxa tecnológica, gente. Não, gente. A bruxa Zá que comanda essas coisas. É isso mesmo. Caso eu. E aí eu tava pensando como eu faço isso todos os dias, pra mim já entrou na minha rotina, assim, de vida. Então eu fico pensando, eu tomo banho com meu sabonete, sempre agora, há todos esses anos que eu faço sabonete, aqui em casa eu já não compro meu sabonete, claro, né? Porque se comprar, apanha, né? E aí, tomo meu banho, né? Aí é um tempo que eu tenho pra mim, né? Aliás, agora todo o meu tempo é meu, mas esse tempo é um tempo especial. E aí depois eu uso o salervinha aqui, que é um sal com ervas, que ele tira todo o estresse, o cansaço. Isso é claro que assim, pensando, né? Quando eu coloco o salzinho que eu não tenho banheira, então eu coloco ele numa leiteirinha, né? Assim, e vermelha, claro. E aí eu vou e mexo ele com a mão assim, 9 vezes no sentido horário, 3 vezes no sentido anti-horário, para
tirar toda a energia Acabei de ter um negativa insight, e né? pedindo para me tirar aquele peso, aquela sensação desagradável que eu tô sentindo. E com a mão direita eu jogo do lado direito, com a mão esquerda do lado esquerdo, Tem todo um jogo na ritual. coluna, jogo nos chakras. E aquilo, sabe, vai saindo pelo ralo, vai indo embora. Aí depois venho com um olhinho afrodisíaco, que é para dar aquele poder, né? Porque ele trabalha o chakra sexual, que é um chakra muito importante na vida da gente, porque é um chakra que vai te abrir, né? E as pessoas têm medo desse chakra. Que é Não, assustador mesmo. Bom, o sexo é maravilhoso, gente. O poder sexual é maravilhoso, a gente precisa usar esse poder para o nosso benefício. Então, assim, ele vai abrindo a gente para processos criativos, abrindo para interagir melhor com a gente mesmo, para a gente se amar, para a gente se aceitar, né? Então, tudo isso eu penso e falo, quero que isso aconteça comigo. E a hora que eu saio empoderada, eu saio feliz, deixo lá todas as coisas terríveis que não me pertencem, entendeu? Então, é um processo bacana isso, porque a gente mesmo é a bruxa que elimina da gente as coisas desfavoráveis, né? Uma coisa que eu acho legal dizer é que, assim, a construção e a redescoberta desses rituais e dessa identificação mesmo com a nossa face bruxa e com nossos feiticeiros e nossas sacerdotisas, né, todos esses personagens que a gente carrega dentro da gente, eu acho que eles têm um começo, eles têm tipo um start na gente tá aberto pra esse tipo de coisa, né? Porque assim, às vezes quando a gente fala assim, de bruxaria, de rituais, de coisas, eu acho que às vezes algumas pessoas não conseguem acessar isso, mas é pelo simples fato de que ainda não estão no momento de desbravar esse lugar, sabe? Eu acho importante falar que, por exemplo, o nosso caminho, tipo, o caminho de nós três com a espiritualidade, com todas essas magias, foi muito diferente, né? Mas eu acho que a gente começou simplesmente estando aberta, tentando, experienciando as coisas e depois vendo como que isso repercutia. Assim, por exemplo, eu era super cética na vida, quando eu era, tipo, pré-adolescente, coisas assim. E aí eu lembro que minha mãe me chamou pra uma sessão de reiki com musicoterapia, um negócio assim, eu falei, e minha mãe sempre foi muito riponga desse rolê, eu fiquei, tá bom, eu vou lá, né, tipo, gente, eu vou lá, tipo assim, eu não tenho nada pra fazer, eu acho que eu tava numa época meio, sei lá, eu tava bolada por alguma coisa, assim, eu falei, eu vou lá nesse lugar. Minha mãe fala tão bem da Tati, né, que tem o portal da luz daqui, ela fala tão bem da Tati, então eu vou lá. E vou ver o que essa moça tá fazendo nesse lugar, porque só Deus na causa, né? Eu fiquei tipo, portal da luz, o que minha mãe está fazendo nesse lugar? E aí eu fui, e aí eu tive, depois da primeira vez que a primeira vez que eu fui foi tipo um rolê muito confuso, porque eu senti, assim, eu tive viagens, e aí eu lembro que eu saí de lá, tipo, muito mais limpo, assim, foi bizarro, assim, e aí eu fiquei, meu Deus, isso é real? Que loucura! E aí eu virei fã de carteirinha das terapias holísticas depois disso, e depois fui fuçando as várias religiões, os vários rituais, fui aprendendo pouco a pouco, porque eu tava curiosa, porque eu vi que o rolê funcionava, assim, tipo, era um rolê prático. Eu fiquei, cara, é isso, vamos lá, né? Vamos se abrir pra isso, porque é o mundo real, não é o mundo do conto da carochinha, assim. E eu vi que era só eu estar aberta pra isso, sabe? Só estar aberta pra desbravar. E aí eu e depois a Bela também, a gente passou um tempão no Ecovila, lá na Bahia. Piracanga, se alguém de Piracanga estiver aí. Sim. E foi um processo muito confuso pra nós duas, assim. Quem é de Piracanga, quem já morou lá sabe. Mas foi um processo muito confuso, mas acho que foi um rolê da gente se reencontrar, porque a gente tava nesse processo
De se autoconhecer. Nesse processo de se autoconhecer, mas vindo de um cansaço muito grande da gente tentar se encontrar. Se encaixar no sistema, no meio acadêmico. E eu, pelo menos, estava indo pra essa Ecovila na Bahia como o último recurso de uma depressão muito fodida, assim, com muita ansiedade, muita coisa. E eu falei assim, não, gente, tá na hora de eu entrar em contato comigo mesma. E eu e a Bela, assim, depois que a gente teve essa experiência, a gente também a gente não só ficou mais ligada com o nosso interior e as coisas que a gente realmente queria fazer, que não tem nada a ver com o sistema, acho que tá muito mais quebrando ligado à economia criativa, né? Que é trazendo novas coisas, sabe? Que eu acho que quando a gente entra em contato com a gente traz essas novas coisas que são muito diferentes do que o sistema propõe. E aí você tem que ter uma coragem, você tem que ter uma energia ali pra, tipo, se colocar. Mas nesse processo também a gente se ligou muito com a ecologia que a gente precisa ter pra sobreviver no planeta, assim. Eu lembro quando a gente voltou pra casa, assim, da Ecovila, porque eu fui numa época, a Isabela foi na outra, e eu já cheguei assim, galera, isso aqui que vocês usam, acabou, viado. Ninguém mais vai usar esse shampoo aqui, não. Aí, e eu cheguei como toda boa ariana, com ascendente Capricórnio, assim, que nem uma general, revirando a casa, questionando o consumo das pessoas, tipo, era uma loucura. Acho que vocês ficaram loucas nessa época, socorro, né? Minha mãe tem que aguentar. Não, a gente fica louca com todos os processos de nós três. Cada um com seu processo e a gente enlouquece junto. Mas eu acho que foi muito bom esse processo, porque eu acho que a mágica veio disso também, né? Porque sim. O produto final da mágica tá alinhado com todas essas nossas vivências que são muito diferentes umas das outras, mas elas se materializam nesse produto final, né? Que é tipo um sabonete vegano, que é natural, que é biodegradável, né? Que tipo não vai danificar as nossas águas, né? Os nossos solos e toda essa preocupação também, né? Muito uma coisa que eu faço muito antes de começar o processo de fazer qualquer produto é me limpar, sabe? Assim, eu me limpo com uma fumaça geralmente ou de beijoim ou de 7 ervas. Então eu me limpo, peço proteção, peço licença, né, para os mestres ascensionados, peço licença para os 4 elementos que estão no planeta, para eles estarem junto comigo e me ajudarem e me guiarem no trabalho. Eu coloco música com frequências também, assim, de elevação espiritual, então para abrir um chakra, para mantras. E ultimamente eu fiz muito usando música de bruxaria mesmo. E muito disso foi intuitivo, né? Para chamar o poder mesmo, sabe? Que é para movimentar mesmo o fogo. E a intenção era colocar aquele fogo nos produtos, né? Então, assim, ultimamente eu tenho trabalhado muito com fogo, muito com essa energia poderosa de transmutação mesmo. Não, eu acho muito, sei lá, eu acho que a gente tá falando muito desse conceito de sonhos, porque a gente precisa e o planeta precisa. O planeta precisa dos nossos sonhos, assim como a gente precisa deles, sabe? E eu acho que esses sonhos, eles surgem quando a gente tá nesse processo de, tipo, cara, eu vou me abrir pra mim mesma, eu vou me abrir pro mundo, pras coisas. Geralmente as pessoas acham que é muita bobagem isso, né? Que a gente gravou também um vidinho de 15 minutos pra plataforma do World Creativity Day, que a gente introduz essa live, né? Falando de outros aspectos também. E aí eu lembro de ter comentado nesse vídeo que a gente fez em como isso é tão óbvio, tá ali pra gente esse recurso todo de acessar o autoconhecimento. É claro que quando a gente entra
A gente olha a economia e na divisão de classe como um todo, o autoconhecimento ele não é viável para todo mundo, né? Ele é bem mais elitista. Ele é bem elitista. Mas como as pessoas vendem isso também é meio bizarro, a gente não concorda com isso. Mas cabe a gente tentar mudar esse processo. Enquanto a gente muda, a gente ser esse agente da mudança. Mais ou menos o que a gente sente, né? Mas de como quem tá acessível a esse acesso, de fato não... Acessível a esse acesso. Quem tá disponível a esse acesso acha que é bobeira, acha que é bobagem, continua sendo alimentado. Tudo bem, se você curte a sua profissão e tá ok com ela, mas a maioria das pessoas que eu converso, amigos meus e pessoas que já se formaram, então com uma carreira que já tá bem mais formada, Ou até estão insatisfeitas, que... sabe? Ou acham que ou é aquele hobby que eu curto muito fazer, mas não é o que eu faço no dia a dia, aquilo vai se desgastando e a gente vai se fechando pros sonhos e pros processos todos. Ou até pessoas mesmo, por exemplo, minha mãe é um bom exemplo de uma pessoa... Porque assim, tem esse rolê da idade também, né, dos nossos processos de acordo com a nossa idade. E a minha mãe, por exemplo, veio de um lugar de que ela já estava quase aposentando, anos e anos e anos trabalhando em uma profissão que não contemplava o ser todo dela, mas ela trabalhava, porque é isso, a gente precisa trabalhar, a gente precisa se sustentar e colocar comida na mesa. E aí ela se encontrou, assim, né? Tipo, depois desse tempo, e muitas pessoas sempre vêm falar assim, agora que você aposentou, você já tá arranjando trabalho de novo, sabe? Como se pessoas aposentadas, né? Tipo, aposentou, galera, vamos ficar ali no sofá. Vendo Netflix. Inativos, né? Tipo assim, existe vida após a aposentadoria? Sim, Priscila fala que sim. Nossa! E não é tipo trabalho após a aposentadoria, né? É sonho, é prazer, né? É engraçado, né? Porque assim, a comunicação com as pessoas através dos processos mágicos é muito bacana, né? Eu me divirto muito quando eu vou fazer feira, a gente quase morre de tanto falar, né? Mas assim, a gente conhece pessoas, a gente vê no olhinho das pessoas brilhando uma duvidazinha, uma chamazinha de o que será que é isso, né? Deixa eu experimentar para ver se é isso mesmo que essa louca tá falando. Mas assim, é divertido e assim, a gente tem que procurar, principalmente nessa fase endurecida que a gente tá, de tão baixa energia, a gente tem que procurar o lúdico, a gente tem que procurar se divertir na vida, aprofundar também. Faz parte a gente ver nesse processo também difícil, da gente dar de cara com as sombras da gente enxergá-las, falar, olha, você tá pensando que eu não tô te vendo? Eu tô te vendo. Minha essência tá te vendo, sua cara de pau, você não vai mais me conduzir. Então, assim, essas descobertas, elas podem ser até divertidas também, sabe? Assim, às vezes, obviamente que elas são duras, porque a gente precisa quebrar umas cascas aí, né? Mas elas dão, a recompensa é grande também, né? Que é esse prazer mesmo, assim. Gente, mas vamos falar um pouco, porque, tipo, acho que ficou claro para as pessoas como a gente se encontrou nesse processo, como ele é construído e tudo que a gente usa, que é cada uma trazendo a sua experiência de autoconhecimento, os seus dons e talentos colocados de fato para fora para criar uma coisa, e isso pode ser qualquer coisa, qualquer pessoa pode criar isso desde que seja verdadeiro e que tenha uma intenção, né, que parte dessa maneira. Mas eu acho que o mais legal de falar nesse processo todo é que depois que a gente voltou da Bahia, eu e a Cecília, a gente voltou mesmo com essa chama de revoluções na nossa vida. Não que seja... não grandes revoluções no mundo, que a gente começa pequenininho. Mas a gente sente que a mágica está trazendo esse processo para a nossa vida de economia colaborativa. As pessoas têm entendido mais um pouco a partir do momento que a gente está nesse processo. Agora eu esqueci o que eu ia falar.
que quando a gente resolveu fazer a mágica, cada um colaborou de uma maneira interessante. Você trouxe os seus desenhos e as suas ideias e todos os seus processos com as palavras. Cecília é quem desenha os nossos catálogos à mão, com caneta nanquim, sem régua. Sem régua porque eu sou um pouco caótica mesmo. Não é tipo, eu só não gosto da régua. Mas isso fica torto, né? E eu, Isabela, me formei em publicidade, não queria trabalhar em agência nenhuma porque eu achava um porre, tava me dando crise de pânico. E quando eu coloquei isso pra fora, de que eu poderia transformar isso de uma outra maneira, a publicidade, a comunicação, de uma outra maneira, da maneira que eu sempre quis e que eu... Ai, meu Deus, vai cair a câmera. Não caiu. Desculpa, eu meti o pé no rolê. Não vai cair. E que eu fazia na escolinha, com as minhas professoras, eu me reconectei muito com isso e falei, poxa, eu posso sim comunicar da maneira que eu quero, do jeito que eu quero, e começar a poder produzir esse conteúdo de uma maneira um pouco mais direcionada. Então a gente trabalha muito com storytelling, a gente curte mesmo esse formato de falar das bruxinhas, de falar dos elfos, das fadinhas, como se a gente estivesse numa floresta encantada. Não tem... A gente tá... Oi? A gente tá numa floresta encantada. E é importante dizer que, obviamente, a gente fez cursos pra isso, né? Tipo, sei lá, eu sei que tem um processo de... existem pessoas que têm um processo intuitivo sobre algumas coisas. Tem pessoas que já fizeram curso sobre algumas coisas e, por exemplo, eu não fiz um curso de publicidade, que nem Isabela. Exatamente essa ideia de cada um vem colaborando, a rede vai se faço... formando. E isso é economia colaborativa, galera. Eu tô aqui em cima falando, vocês estão me vendo, né? É isso. Onipotente e onipresente, tá vendo? Não, por exemplo, eu faço música, assim, que é um rolê bem diferente das propostas da mágica, mas assim, eu gosto muito dessas histórias. Eu acho que, tipo, marcas, o novo conceito de marca é a gente contar uma história e fazer as pessoas se relacionarem com essa história do melhor jeito possível, sabe? Eu acho que isso é o rolê mais inteligente, que é o que a gente vê que das grandes marcas também estão fazendo, né? Que esse é o rolê do marketing 5.0. Você não sabia, mas você faz marketing 5.0 sem saber o que faz. Sim. Esse rolê da gente trabalhar com as pessoas se identificarem com o que está sendo proposto, sabe? Mas eu acho que antes de pensar nas pessoas se identificando com o rolê, a gente precisa pensar em a gente se identificando com o rolê e o que é isso pra gente. Assim, por exemplo, quando a minha mãe veio com a bruxinha, que era um personagem, eu precisei mergulhar nela, assim. E eu acho que mergulhar na bruxinha, Pri, fez também a marca criar, tipo, pilares de sustentação e egrégoras e, tipo, coisas que a marca queria passar também. E eu acho que isso tudo veio de um movimento, inclusive, lúdico, que é esse rolê das histórias, assim. Então, essa personagem trouxe um propósito pra marca também que é muito importante. Então, tipo, a bruxinha Pri, agora que ela já tem vida própria e já anda com as próprias pernas, eu acho que ela criou vida e aí ela vai ensinando a gente, né? Tipo, quando eu imaginei a bruxinha Pri, eu imaginei ela numa casa na floresta, imaginei ela com um monte de ervas e ajudantes e, na verdade, acaba que a gente está construindo esse espaço, né? E as ajudantes? E as ajudantes, e aí a gente tá movendo, bem numa sementinha, mas movendo o rolê da mágica da Pri pro nosso sítio, que a gente vai montar tudo lá bonitinho, pro nosso laboratório e o hervário e tudo mais. Então, e falar que isso não veio de um rolê lúdico é mentira, porque ele veio, sabe? E as simbologias são muito mais inteligentes que a gente e elas trabalham de uma maneira muito astuta, assim, que se a gente mergulha, as simbologias podem surpreender a gente, sabe? E galera, como é interessante também quando a gente tá apoiado em rede, porque quando a gente... eu tenho certeza que tem muita gente falando aqui no World Creativity Day
e a galera que está mais atualizada nessa nova era sobre economia criativa, sobre fluxonomia 4D, das 4 dimensões, sobre economia compartilhada, mas eu sinto que as pessoas, elas ficam muito perdidas nesse processo. A gente também fica, porque é um assunto novo que está chegando, a gente está no momento mesmo de transformação econômica, de transformação de panorama mundial, a gente não sabe como vai ser o mundo pós-pandemia, a gente não tem ideia mesmo, assim, eu costumo viajar nesse assunto, mas de fato a gente não sabe o que vai acontecer, pode acontecer qualquer coisa. Existem previsões? Átila e a Marina, que eles chamam? Acho que é o sobrenome dele. Átila, você é foda, mas a gente não sabe. E aí, como é importante a gente estar alinhado com as pessoas da rede, porque quando a gente está com um projeto, ele é feito de pessoas, não adianta, a era não é mais ser egoísta, a era não é mais descompartilhar, nem sei se existe essa palavra. A ideia é compartilhar, de fato. Então, que a gente... É engraçado como cada uma coloca, né, a sua visão no projeto e ele vai engatinhando que nem bebê, mas ele dá certo. E quando a gente pensa numa economia que era mais compartilhada, ela é um pouco mais lenta, porque o dinheiro, ele não é só o dinheiro vivo, o din-din, eu fiz um pé lá no meu quintal. Não é só isso. O dinheiro, ele vem de outras maneiras, ele vem no compartilhamento que as pessoas estão dando para você no Instagram e você ganha seguidor, ele vem na troca que você faz de um produto com outro colega teu que também produz. A produção local nunca foi tão importante, a produção local nunca foi tão pensada nessa quarentena também. É engraçado como as pessoas ainda estão recorrendo às gôndolas da Drogasil, dos supermercados, sabe, para comprar Protex, sabe? Que nem é só o Protex que vai ajudar e o Protex está acabando e as pessoas estão desesperadas, entende? É mais uma expansão de consciência mesmo. Eu sinto que isso vai vir vai vir mais num delay, que a gente chama, né? De processos. Ele está sendo implantado, mas a mágica da Pri, ela é pensada mesmo nessa colaboração. A gente bate o pé, muita gente que já falou, não dá certo, isso é mentira, isso não vai rolar, porque o mundo real, ele é capitalista, porque de fato a gente está mesmo no mundo capitalista, mas a gente está tentando sobreviver e transformar ele. Eu acho que é o mais importante, e o papo é mais sobre isso, né, de como a gente botar fé nos nossos sonhos, ativar essa rede que é gigantesca e de pessoas que estão alinhadas com o seu processo e que podem fazer isso tornar uma coisa real. Do dia pra noite a gente não vai ter uma floresta mágica, mas a gente já plantou a grama da floresta, entendeu? Sim. E não é só um fator de ser poliana da vida, né? É um fator de você pôr intenção, pôr essa energia e fazer dar certo. Não vou conseguir sustentar isso porque eu preciso pôr comida na mesa. A gente também aqui, a gente não vive só da mágica da Pri. Poxa, tanta gente falando de profissão de multivalor aí no World Creativity Day. Eu vi um querido ontem foi domingo? Ontem falando sobre isso, né? Sobre a gente poder explorar esses pilares da multiprofissão, porque uma só não tá rolando e a gente tá super infeliz e a gente tá desencadeando 1000 processos psiquiátricos e doenças psiquiátricas por isso. Então de fato pôr esse nosso valor no mundo, sabe? É olhar para isso com carinho. E magia é intenção, né? Magia é palavra proferida com a intenção de. Então, o sonho também, ele se realiza a partir do seu desejo. Então, as coisas andam casadas nesse processo. Eu acho que uma coisa muito legal que a gente aprendeu com a mágica também foi o processo da gente organizar os nossos sonhos, as nossas intenções no papel. Tipo, primeiro de tudo, né, é que o papel, a caneta, o lápis são os nossos maiores aliados. E eu não sei como, mas a partir do momento que a gente coloca as coisas no papel, as coisas ganham vida, começam a acontecer. Assim, você materializa isso no papel e é loucura o quão rápido, inclusive, algumas coisas acontecem, né? Tipo, não tudo, porque tem coisas que, enfim, são variáveis, mas parece que vai se alinhando. A partir do momento que você tem uma intenção, coloca ela pro universo, escreve isso, parece que as coisas vão acontecendo, assim. E eu acho que é uma coisa que a gente aprendeu muito, assim. Eu fiz
Pera, uma só imersão. uma coisa. Se as pessoas têm perguntas pra fazer pra gente, a gente tem mais 15 minutos. Então, se você quiser conversar Façam alguma perguntas, coisa galera. ou participar aqui da live, sei lá, falar bobagens, é isso. A gente tem 15 minutos. Mas pode continuar. Mas então, eu fiz uma imersão com uma amiga, Amanda Zamparo, e aí a gente fez um rolê que é o Flow Game. E eu achei muito incrível o Flow Game, assim, porque é realmente uma ferramenta de você simplesmente colocar. Sabe? É uma ferramenta de você colocar. Vai dar tudo certo, gente. Sorry, I can't be perfect. Vai, pode falar. É uma ferramenta de você colocar as coisas no papel e aí você entender quem são seus aliados nesse processo, que, tipo, qual é a sua rede, tipo, você tem um sonho, um projeto, uma coisa que você quer realizar, e aí você destrinchar esse processo mesmo. Então, quem são as pessoas que você já conhece, que são suas aliadas, que poderiam ajudar? Quais são os seus recursos? Quais são os seus recursos monetários? O que você tem? Tipo, você tem algum espaço? Você tem quanto de dinheiro? Você tem, tipo, das coisas mais práticas até as coisas mais lúdicas, assim. E aí você botar no papel o que você tem, o que você precisa e o que você precisa fazer para chegar nisso que você precisa. Isso também a gente viu bastante com as meninas. Voltou. A gente viu bastante isso com as meninas do Observatório Luneta. E de colocar essas coisas no papel, tipo assim, um gráfico, fazer, né, tipo, post-its e gráficos e ver tudo que a gente tinha disponível, desde o conceito da marca até realmente chegar No mapeamento de recursos. no mapeamento de recursos, o que a gente precisava. E foi muito legal. E, tipo, lá na Bahia eu também eu fiz um curso muito legal de facilitação do Art of Hosting, que trabalhava nisso também, da gente colocar projetos em prática. E é muito engraçado, assim, eu agora observando o processo das meninas da Luneta, é muito igual os processos que a gente tinha com essas facilitações. E é muito incrível a gente ver essas coisas tomando vida a partir do momento que a gente também se abre para ter ajuda, tipo, olha, eu tenho esse projeto. A gente não consegue fazer isso sozinho, cara. A gente precisa pedir ajuda, a gente precisa mapear os nossos recursos, inclusive esses recursos humanos, né? Tipo, as pessoas que podem me ajudar. E eu acho isso incrível, porque esse é o rolê da economia colaborativa mesmo, assim. E aí, a partir que a gente mapeia também as pessoas que podem estar com a gente nesse espaço, assim, tipo, essa pessoa que com certeza vai estar no meu projeto, já conversamos, é isso, ela está dentro, essa pessoa está dentro. Da gente também ter um processo mais humanizado com o trabalho. Então, a gente entender os ciclos, que são muito iguais aos ciclos da natureza, os ciclos que a gente passa, então as estações, os períodos que a gente passa, tipo, criança, adolescente, adulto, velhinho, tipo, todos esses ciclos a gente repete eles diariamente, semanalmente, mensalmente, tipo, E a gente nem percebe. A vida são grandes e pequenos ciclos, todo dia é uma vida, morte e vida diferente, sabe? Então a gente aprender a trabalhar com a energia que a gente está no momento, assim, é muito importante, e aprender a olhar para outra pessoa que está trabalhando com você como essa pessoa que também está tendo seus ciclos, as suas coisas, e como ela pode desenvolver um trabalho a partir do ciclo que ela está. Por exemplo, às vezes a pessoa está num ciclo em que ela não está com muito, por exemplo, um poder de vitalidade de fazer alguma coisa, mas ela está num processo em que ela pode trazer com essa área mais lúdica, as áreas das ideias, dos planos, às vezes ela está nesse sentido. Então, da gente conciliar a fase de cada um, o que cada um pode trazer no momento que a gente pode trazer. E é óbvio que a gente tem deadlines e coisas assim, coisas para entregar que às vezes a gente tem que engolir e fazer mesmo,
Mas esse quesito de deixar o rolê o mais humanizado possível, né? Tipo, o mais cuidadoso e carinhoso possível. Porque é isso, você tá trabalhando em um grupo, e comunicação é tudo quando você tá trabalhando num grupo, né? É engraçado como coisas que a gente assiste no sistema, quando tá dentro dele, ou vendo amigos que estão dentro dele, sabe? Trabalhando, ver essa desumanização, como que a economia colaborativa também traz para dentro de si muito facilmente isso, da humanização, do olhar, da comunicação não violenta, de você entender os ciclos das pessoas e ser mais aberto a isso, sabe? Porque não somos robôs, somos humanos. E a partir do momento que você está lidando com pessoas, isso é completamente diferente, né? Mas vocês estão notando que esse planejamento colaborativo, todo esse processo, ele vai muito de encontro ao mundo novo que vem vindo, a economia nova. Acho que se as pessoas não tiverem esse olhar, eu acho que elas vão ficar meio deslocadas no que vem por aí, porque vai ser a gente possivelmente vai ter muita escassez de algumas coisas materiais e de coisas que a gente estava acostumada a consumir desordenadamente, porque a gente estava assim, pensando assim, o tempo todo no futuro, em ter. Se eu vou ser feliz se eu tiver uma coisa, eu vou estar completo quando eu tiver, sempre no futuro, a gente nunca estava no presente. E agora é o momento para a gente pensar e exercitar estar mais no presente, sabe? Como eu estou hoje, porque é hoje que eu vivo, né? Amanhã não sei se eu vou estar aqui, Vai sim. ou se eu vou pegar um vírus, vou morrer, não sei, entendeu? É experimentar, essa fragilidade, essa beleza que é o viver mesmo, né? É exercitar o hoje, gente. A gente tem que exercitar mesmo esse processo do acreditar. Eu acredito que hoje eu vou ser uma pessoa melhor do que eu fui ontem. E passar isso para todas as pessoas que te cercam. E para as áreas da sua vida. E para as áreas da sua vida, E é isso que, assim, é a proposta da Mágica da Pri. Crescer com esse movimento energético que o planeta está propondo para a gente, que na verdade é uma proposta do planeta, do universo, de vamos entrar nessa energia positiva de criação, de realização, de amor, de compartilhar, de trocas, e aí vai dar tudo certo, sabe? É simples assim. Eu queria apresentar para vocês o Zeca, gente. E tá de ladinho. Zequinha é nosso guardião. Zequinha tá com a gente desde o começo. Ele é nosso protetor e o nosso mascote. Zequinha Xing-Ling. Já tentaram comprá-lo. Já quiser comprar o Zequinha, mais um feiras. Zequinha é o nosso amor. A gente ama o Zequinha. É o homem da casa. É o único homem da casa. E que não fala. Não fala, quietinho, gordinho, Zequinha. A gente ama o Zeca. A gente ama o Zeca. O Zeca é a representação do nosso lúdico, desse nosso encontro com a magia. Ele representa muito isso, sabe? É o meu lado masculino, é o Zeca. Galera, Chique. a gente falta, sei lá, acho que 5 minutos, 7 minutos. Eu acho que as pessoas estavam mais ouvindo a gente, que parecia de fato aquele papo de GNT que você gosta, da Astrid, como é que chama? Saia justa? Saia justa. Ficou tipo um saia justa, adorei. E bom, acho que é isso. Tipo, a única pessoa que eu vi. Se tá mandando perguntas e a internet tá zoada, eu não vi. Sorry. Mas qualquer Mas coisa a gente não vocês vê, podem- pode mandar. Eu não consegui colocar um post fixado aqui, mas o nosso @ do Instagram é Mágica da Pri. É só isso. Se eu colocar Mágica da Pri, @ sem acento, você vai conseguir achar a gente. Eu gravei essa live, vou deixar ela disponível no feed. A gente também vai estar pelo aplicativo do World Creativity Day, com uma conversa de 15 minutos, meio que falando sobre esses processos de uma maneira mais sucinta, né? E introduzindo tudo isso. Hoje eu não chorei.
E minha mãe sempre chora quando ela fala, canceriana. Hoje ela não chorou. Palmas pra Priscila. Focada! Eu tô me chorando. Não é que é sempre muito emocionante a gente se abrir, né? Assim, e também não é fácil, né? Essa coisa de você se escancarar, assim. E aí eu fico meio emocionada, mas hoje eu tava tão assim, no novo, né? Que nem deu pra derramar uma lágrima. Gente, eu espero que vocês tenham curtido. Esse é o nosso caminho da mágica. A gente tá subindo as escadinhas ainda, né? Nossa, a gente já subiu alguns degraus. Eu acho que isso é muito importante. O que a gente queria trazer é que dá certo, sim, a gente ter um empreendimento em economia colaborativa, dá certo, sim, não empreender. Dá certo sim microempreender, o empreendedorismo feminino é real, ele rola. A gente se ajuda, se consome. É uma rede linda. Se eles quiserem conectar com a gente, podem se conectar, @mágica da Pri, no post também do World Creativity Sim, Day. a gente adora tem uma parceria. A gente curte muito parceria. E logo mais a gente tá animado para voltar para as feiras em São Paulo, em BH, no Rio, Santos, Pouso Alegre. Não, e eu acho que assim, parafraseando o ET Bilu, porque assim, eu tenho o ET Bilu como um dos meus maiores mentores, assim. Não sei por... Vocês conhecem o ET Bilu, gente? É isso. Gente, eu não... Coloquem no YouTube, ET Bilu, programa do SBT. É o melhor do audiovisual brasileiro. Melhor do audiovisual. É isso. E eu não sei porque eu tenho uma identificação com o ET Bilu, assim, eu gosto muito dele. Uma coisa que ele fala incrível, né? É assim, galera, busquem conhecimento. Esse é um mantra pra vida. Porque é isso, eu acho que quando a gente tá confuso sobre nossos sonhos, como a gente pode fazer eles acontecerem, todas essas coisas, eu acho que o rolê é a gente desbravar, se jogar, procurar pessoas que têm propostas similares, pessoas que a gente possa ter parcerias, pessoas que já estão numa rede, você vê aquela galera ali toda juntinha ali. Bonita, quero entrar, vai, amor, não tenha medo, vai. Vai lá, troca contato, conversa. Tipo, conversa com as pessoas que têm uma experiência no rolê que você quer fazer, entendeu? Então eu acho que é essa parada da gente se abrir e não ter medo. Não ter as pessoas têm medo. medo e ficam muito na caixinha. Gente, sai da caixa, a caixa não existe. A caixa não existe. Então não importa qual o seu sonho, mas sempre vai ter alguém que vai estar fazendo esse rolê também. Tipo assim, tem alguém que você gosta e admira nessa área, não tem? Ok, é essa pessoa que você precisa procurar, é essa pessoa que você precisa se inspirar. Tipo, o que essa pessoa fez? Quais foram os caminhos dela? Eu acho que a gente tem que se jogar nesse rolê mesmo, assim, sem nenhum pudor, sabe? Porque eu acho que quanto maior a entrega, maior o processo fica grandioso e vai ganhando as perninhas, os bracinhos, o corpinho vai desenvolvendo. E vai acontecendo, sabe? Quem quiser ver o catálogo desenhado pela Bruxa ali, cola lá no Instagram da Mágica que tem. Sim. Posso mandar também. Quem quiser experimentar os produtos também, a gente tá começando agora com o correio. Porque a gente tava meio com medo, né? A gente também não gosta de explorar as pessoas e aquele frete ser absurdo. Então, a gente tá agora no rolê de achar caixa de papelão aqui em casa, customizar, vou mostrar uma. Customizar. A gente tá... Não ficou feia. Não ficou feia. Customizar a caixa, sei lá, era uma caixa do Harry Potter, isso eu acho que eu lembro. E aí a gente customiza, isso aqui é papel, a gente colou e tem uma que ficou muito linda também, que era tecido, né, mãe? Sim. E aí elas pesam, tipo, pouquíssimo, não custa o valor que o correio cobra por aquelas caixas horríveis amarelinhas. E aí a gente tá começando a enviar. A gente já tem Rio Grande do Sul na rodada, BH e Goiás, talvez. Então